E vamos começando de pouco, vamos começando de boa, né? A GG do Kate, que está aqui sempre ao vivão, praticamente toda semana, praticamente não, né? Toda semana com conteúdo novo sobre habilidades comportamentais, como que você faz para conseguir mais vitórias no League of Legends, para dominar a sua vida profissional, para se tornar mais habilidoso, né? Qual o caminho para conseguir chegar até isso? Então é sempre um prazer muito grande estar trocando essa ideia. Essa semana a gente está fazendo algumas lives, então não só algumas lives da maneira que a gente fazia, mas também iniciando um novo quadro aqui da GG do Kate, né? Um novo vídeo aqui da GG do Kate, um novo programa, enfim, que é o podcast Oportunidades e Desafios, tá? Então você pode estar se pensando agora, mas por que oportunidade de desafios, né? O que está acontecendo? Oportunidade do quê? Desafio para quê? Enfim, o que é isso? Calma, que a gente vai explicar então, né? Já fazendo a formalidade, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao primeiro podcast Oportunidades e Desafios aqui da GG do Kate, é onde a gente discute e mostra para você oportunidades e desafios que você, jogador de League of Legends, vai enfrentar na sua jornada para dominar a vida profissional, para conseguir mais vitórias dentro do jogo, né, dentro do LoLzinho, enfim, para fazer o que você quiser, basicamente, tanto no profissional quanto no League of Legends, ou até mesmo no League of Legends profissional, que também é uma escolha de carreira, que também é extremamente importante hoje em dia a gente falar sobre e muito real também, né? Antigamente a gente não conseguia necessariamente fazer aí uma vida, uma carreira no League of Legends lá no comecinho, mas hoje em dia isso é muito real. E para trocar essa ideia comigo, tá o Décio mais uma vez. Então, boa tarde, Décio, como é que você tá? Opa, amigo, sempre um prazer estar aqui com você e trazendo essa luz, né, para essa garotada sobre o que são habilidades comportamentais e quanto elas são importantes para o mercado de trabalho, né? Quanto elas facilitam as habilidades técnicas, que é o foco de toda uma sociedade. Sim, com certeza. A gente vai falar, inclusive, hoje, então, sobre as habilidades, as skills, né, mais desejadas pelas equipes do cenário competitivo. E eu já te pergunto, você sabe quais são as habilidades mais desejadas pelas equipes do cenário competitivo? E eu estou falando de cenário competitivo de League of Legends, estou falando do cenário competitivo do mercado de trabalho em geral, né? Mas principalmente focando no League of Legends nesse momento. Você sabe quais são as habilidades? Você pode estar pensando na habilidade de farmar, habilidade de gankar se você for um jungler, habilidade de colocar sentinela no jogo se você for um suporte. Agora, não é bem assim. Além dessas, tem outras tantas que são as habilidades comportamentais que a gente vai discorrer, vai discutir aqui hoje, beleza? E é aquela, se você sabe o que as equipes do cenário competitivo estão buscando, né? Fica muito mais fácil traçar um planejamento para ingressar no cenário. Se fosse fácil entrar no cenário competitivo, seja ele do mercado de trabalho ou do League of Legends, todo mundo tava lá. Você tem lá, sei lá, 1 milhão de jogadores no League of Legends. Estou dando um número aleatório, né? Para exemplo. Você tem 1 milhão de jogadores de League of Legends tal no Brasil, então você ia ter 750 mil jogadores profissionais, e não é exatamente o que acontece. A gente sabe que o caminho para o competitivo ele é bastante árduo, ele é bastante longo, ele tem muitos desafios, mas também a gente quer te passar algumas oportunidades para você facilitar esse caminho e controlar esse caminho, quem sabe para virar um jogador profissional ou para virar um profissional melhor na sua área, independente de qual ela seja, né? Então, se você é um jogador de League of Legends e também quer dominar a sua vida profissional, com essas habilidades e as estratégias certeiras, fica muito mais fácil de fazer isso. E não tem jeito, né, Décio? Quem tem habilidade comportamental, quem tem soft skill, também tem uma facilidade maior, né? Uma vantagem competitiva em comparação às outras pessoas, tanto no cenário competitivo de LoL, quanto na vida profissional, no mercado de trabalho. É induvidável. Isso é uma realidade. A primeira que eu diria é que se você não tem nenhuma noção que já o jogador de LoL ele toda vez que joga, ele já pratica essa habilidade de trabalhar em equipe, né? O sentimento de trabalho em equipe. E isso acontece no mundo profissional. Se você não tem esta primeira habilidade, né, uma comunicação eficaz, né, a questão de você ter empatia,
o que está acontecendo com o companheiro, né? Você ter confiança na sua decisão e na decisão do companheiro, né? Resiliência, perdeu o primeiro jogo, vamos para o segundo e vamos para frente, né? Sem nenhuma chilique, sem foco, né? Foco e vamos ver. Acho que é isso para a vida profissional também de um jogador, é exatamente isso. O objetivo é ganhar a partida. É o famoso tilt, né? A resiliência, ela corta muito tilt. Inclusive, tem um conteúdo aqui na GG Educate sobre tilt, sobre toda essa parte também. Como eu disse, a gente está sempre falando sobre habilidades comportamentais, a importância delas, e é isso que o Décio falou. Se você ficar chilicando, ficar chorando, né? Tem muita gente, quando eu treinei um time de Wild Rift, que é o League of Legends de celular, né? E a galera, na hora que morria, imediatamente a primeira reação era falar assim: nossa senhora, o cara fez isso, o cara tinha flash, o cara fez aquilo. E na realidade, se você faz isso, não adianta muito, não é o melhor caminho, a sua resiliência está em falta, você precisa se ligar para afiar a sua resiliência cada vez que joga League of Legends e cada vez mais também, já é um dos grandes passos iniciais, né, como o Décio disse. E uma coisa importante também, tá, família? Não é que a gente não vai falar sobre essa coisa de habilidade mecânica, não vai falar muito necessariamente sobre como melhorar o seu farm, ou como que você coloca uma sentinela melhor, alguma coisa assim, porque uma vez que, até a gente já falou algumas vezes, né, habilidade mecânica, habilidade técnica no jogo e no trabalho também, ela é importante para qualquer carreira. Claro, a gente não tira a importância dela de maneira alguma, seja como pro player, como caster, como psicólogo de uma equipe profissional, técnico, analista, coach, onde você quiser ir. As habilidades técnicas, elas são extremamente importantes, a gente nunca vai tirar essa importância delas. Mas a habilidade comportamental é onde você se diferencia do restante. É onde você ganha essa vantagem competitiva e é ela que complementa a habilidade técnica para que você se mantenha na alta performance, que é o que você precisa para chegar lá num time profissional. Então, se você tem esses outros tipos de habilidades, que são as habilidades comportamentais, fica muito mais fácil afiar, melhorar, desenvolver as habilidades técnicas e aí está preparado também para lidar com os desafios que vão aparecer na sua trajetória para dominar a sua vida profissional, seja como jogador profissional ou então como qualquer outra profissão que você desejar. E exemplos disso a gente tem aos montes, né? Hoje você vê, por exemplo, no próprio in-house, né, que é o sistema do League of Legends, onde você tem pessoas lá jogando de uma maneira mais competitiva e tudo mais. Ali, ninguém está para treinar habilidade mecânica, as pessoas estão para saber se os jogadores novos sabem comunicar, sabem trabalhar em equipe, sabem planejar, sabem ter resiliência, xingam todo mundo ou não. Ali, e outra, por exemplo, você pega o reality que está acontecendo agora, né, inclusive estreia hoje, que é o Ult. O Ult, todos os competidores, que quem sair de lá vai ganhar um contrato assinado com a Red Kennedy, atual campeã do CBLOL, do Campeonato Brasileiro. Todos os competidores que estão no Ult vieram do in-house. Então todos eles vieram não só pela habilidade, que você poderia demonstrar isso numa solo kill, numa ranqueada normal, mas principalmente por conta dessas outras habilidades comportamentais. Então todas as equipes precisam disso, todas as equipes buscam isso, e no mercado de trabalho não é diferente, né, Décio? Todas as equipes buscam pessoas que têm habilidades comportamentais. Se você não tiver, você pode até entrar, mas vai ser difícil permanecer na empresa, numa empresa realmente boa, numa empresa muito legal, por bastante tempo. Tonelo, nós já havíamos falado sobre esse assunto em alguns episódios, né? Mas eu fico pensando que é muito importante ressaltar, falar novamente, né? Porque hoje podem estar aqui, com certeza vão estar pessoas que não escutaram as outras conversas, e nós vamos estar sempre repetindo algumas coisas que são importantes dentro do que nós estamos falando. Nós não estamos falando aqui da boca para fora, de achismos, nós estamos falando aqui sobre ciência, né? Ciência. Empresas de grande porte no mundo fizeram pesquisas, né? A IBM, por exemplo, fez uma pesquisa do LinkedIn e quase 60% dos gerentes, dos líderes, daquelas pessoas que estão realmente à frente das equipes, eles concordam que as habilidades comportamentais são
é mais importante do que as habilidades técnicas. E outra coisa, outra pesquisa feita pelo fundador, tido como fundador do pensamento, né, ao desenvolvimento psicológico, o desenvolvimento humano, Daniel Goleman, ele fez uma pesquisa nas maiores empresas do mundo e essas empresas disseram que iam ao mercado buscar nas melhores universidades os melhores currículos. O currículo de uma universidade, gente, a universidade está ensinando a você habilidade técnica. Então, o seu currículo, quando você apresenta um currículo, você está apresentando as suas habilidades técnicas. Então, as melhores universidades do mundo estão te ensinando habilidades técnicas. E as empresas, essas que foram ao mercado contratar esses novos colaboradores, elas percebem que em algum tempo, 2/3 desses que foram contratados, eles saem da empresa, né? Eles saem da empresa da mesma forma que entraram, porque eles não tinham habilidade comportamental. Tá? Então, o que acontece é isso, né? A gente vê, então, o que está acontecendo no mundo, né? As maiores empresas, as empresas de tecnologia, elas estão contratando as pessoas, não querem mais saber de currículo, elas não querem saber mais se você fez curso técnico aqui ou ali, ou muito pouco, né? Ou muito pouco, porque ela está preocupada se você realmente tem as habilidades comportamentais, se você sabe se dirigir uma pessoa, se você sabe realmente o que é importante numa situação para tomar a melhor decisão, você sabe o que é paciência para chegar a um determinado lugar, você sabe exatamente o que sua equipe precisa para você obter resultados. Então, essa empresa lhe contrata por essas habilidades, não pelas técnicas, porque as habilidades técnicas ela vai lhe ensinar. Ela vai ensinar a fazer, né? E uma grande dica, né? Se você vai jogar um outro jogo que não seja o LoL, você vai ter que desenvolver outras técnicas. As habilidades comportamentais, você não precisa desenvolver outras. Você leva as mesmas habilidades técnicas. Se você está fazendo olha, qualquer jogo, você vai mudar as suas habilidades técnicas. As suas habilidades mecânicas vão precisar mudar. E no trabalho é a mesma coisa. Você vai fazer um determinado tipo de trabalho, você vai precisar de uma habilidade técnica. Mas se você mudar de um trabalho para outro, você vai precisar mudar de habilidades técnicas. Mas, grande surpresa, você não precisa mudar as habilidades comportamentais. Elas vão com você e você está muito bem com isso. Então, você passa a vida inteira treinando as habilidades comportamentais sem nenhum problema. Isso é muito bom. É muito louco isso, porque até no Wild Rift, cara, que a gente fala do Wild Rift, que é o LoL do celular, né? Quando a gente vai pegar, eu falei, não, beleza, eu jogo League of Legends desde 2012, né? Há muito tempo. Eu falei, vou jogar o Wild Rift com tranquilidade agora, né? E se não fosse habilidade comportamental e um conhecimento outro que eu tenho, né, ali, que dá para aplicar, porque os campeões não são os mesmos, não tem todos e tal, eu tava muito na roça, cara, porque jogar no celular para mim, que sou de uma geração que não pegou o jogo de celular, né, inato, no começo foi muito difícil. Eu já tô muito acostumado e vai que vai. Mas no começo foi muito difícil, é isso que você tá falando, né? Tipo, as habilidades mecânicas, até para mim, que sou um jogador assíduo de League of Legends há muito tempo, eu tive que refazer, eu tive que reaprender praticamente, né? Agora, as habilidades comportamentais, enfim, as soft skills, elas 100% foram transpostas aí, levadas a esse próximo jogo. Isso é uma das grandes belezas também que a gente acaba ressaltando aqui. E um outro ponto muito legal é que na minha carreira enquanto caster, né, para quem não sabe, eu sou narrador, comentarista, já fiz tudo um pouco já no cenário de esportes. E na minha carreira, se não fosse as habilidades comportamentais, eu também estava muito mal. E eu destaco um exemplo que eu acho que é o mais impactante. 2, na realidade. O primeiro deles é quando eu cheguei em São Paulo,
que, assim, o dinheiro que eu ganhava para trabalhar com o Overwatch, né, um jogo da Blizzard que já não tem cenário competitivo aqui no Brasil, o dinheiro que eu ganhava por mês, cara, era um dinheiro que eu basicamente subsistia ali e tal, e não tô reclamando, obviamente, da Blizzard, mas era uma situação que se eu não tivesse planejamento, por exemplo, eu não podia só ficar moscando, eu tinha que trabalhar, eu tinha que ir para esse jogo, mas tentar outros também, e ver o que dá para fazer, o que não dá para fazer, então era uma situação diferente. Fora isso, quando eu tava nas equipes também, era uma equipe, até em 2019, bem grande, eram 6 pessoas, era uma equipe mediana, não era uma equipe muito grande, né? Mas era uma equipe que tinha muitos desafios, que tinha muita coisa para passar por cima, que tinha que realmente entregar o melhor. O jogo era um pouco difícil de trabalhar com ele também, por conta de algumas atualizações que não tinham e tal. E se eu não tivesse um bom trabalho em equipe, se eu não conseguisse cada dia, tomar uma decisão legal, trazer coisas novas para agregar aquela equipe, para me manter bem com aquela equipe, eu já estava na roça. Tanto é que durante 2019 eu trabalhei 5 dias por semana com essas transmissões. E assim, eram transmissões. Normalmente o cara que trabalha com transmissão, dessa até, né? Não sei se você está ligado nesse calendário todo, a gente trabalha 2, 3 vezes por semana e o resto é muito estudo, né? Muita preparação e tal. Que também exige habilidade comportamental, mas nesse ano, 2019, eu trabalhei de 5 a 6 dias na semana em transmissões. Então era direto, era uma coisa extremamente extenuante, assim, cansativo mesmo, embora seja muito legal, né? Que eu amo, sou apaixonado pelo que eu faço, era muito cansativo. Então, se a equipe não conseguisse se manter bem, se eu não conseguisse me manter bem com a equipe, em todos os sentidos, se eu não tivesse resiliência para poder estar lá todo dia após dia, entregando, estudando, me mantendo bem, a qualidade do produto cairia, né? E aí a gente seria demitido, então tomaria uma bronca, alguma coisa aconteceria e não aconteceu. A gente parou, né, de fazer o Overwatch por questões além do nosso alcance. E se eu não tivesse habilidade comportamental, e acho que para mim é o maior exemplo de todos, para pular do Overwatch para outro jogo, eu tava muito mal, que é o que o Dess falou agora há pouco. Eu fui do Overwatch para trabalhar com League of Legends, Rainbow Six e Free Fire. Foram 3 jogos basicamente ao mesmo tempo. E todas as habilidades que eu já sabia de planejamento, de como planejar uma transmissão, as melhores decisões de uma transmissão, toda a questão de trabalhar em equipe, com equipes diferentes, toda essa resiliência, tudo isso de habilidade comportamental foi essencial para eu conseguir migrar de jogos, ter uma boa participação nesses jogos e me manter vivendo do meu trabalho como caster, né? Que acaba algumas vezes sendo dependente só de você mesmo, das suas oportunidades. Então, eu devo muita coisa às habilidades comportamentais e foi numa época que realmente eu comecei também a entrar em contato com esse conteúdo da GG Educate e saber cada vez mais, né, a importância disso. E hoje em times profissionais você vê todo mundo buscando isso, né, falando abertamente, inclusive agora no Mundial dessa, teve um jogador, acho que foi um coach, um jogador, que falou abertamente, cara, não tem como, meu time foi resiliente, a gente tá resiliente, a gente vai conseguir vencer, e os caras passaram lá de fase, foram para a fase de grupos do Mundial e tal. Então é muito legal ver os jogadores, os técnicos, todos em podcasts, em entrevistas, em todo quanto é lugar, falando muito de resiliência, de planejamento, né, de trabalho em equipe, que são todas essas habilidades comportamentais, né, que a gente acaba falando tanto assim. E até no mercado de trabalho também, né, Dessa? Às vezes você está num emprego, aí você está lá fazendo uma função específica, aí deu ruim, acabou por algum motivo, ou então você teve uma oportunidade de melhorar, né, e tal, e de realmente crescer no emprego, de uma vaga, de uma função para outra vaga, para outra função, talvez você tenha que mudar algumas coisas técnicas, mas a parte comportamental vai estar com você, independente da profissão que você tiver. Com toda certeza. Mas aí eu iria mais longe ainda, Tonelo. Eu diria que se você tivesse melhorado muito as suas habilidades comportamentais, talvez esse posto que você galgou acima não precisa necessariamente da habilidade técnica. Uma coisa que é muito interessante, que eu vou passar para você, é que dentro da pirâmide das empresas, estou falando no sentido de gestão, não é a habilidade técnica que conta para você ser chefe de uma equipe, não é, simplesmente não é, né?
porque ele é chefe de técnicos. Ele já é chefe de técnicos. Então, ele precisa saber lidar com a equipe. Ele precisa saber fazer com como a equipe vai chegar no objetivo. Né? Indo para o jogo, você tem um técnico que precisa saber se comunicar bem com a equipe e saber motivar a equipe para chegar no tempo certo lá. Então, o que você acaba de me dizer, o cara melhorou a parte técnica, coisa e tal, não sei mais o que, eu vejo muito pouco isso acontecer, porque uma coisa que parece um absurdo, né? Uma boa vaga de trabalho em São Paulo, eu vejo a garotada hoje antes era um pós-graduação, né? Gente, eu já tenho uma certa longevidade no mercado, né? Já tem um tempo. Então, quando você tinha um garoto graduado e tinha um pós-graduação, esse cara era seu assessor ali, você estava com uma pessoa maravilhosa do seu lado. Mas entrou uma época onde um segundo pós era necessário, né? E até bem muito pouco tempo, eu vou assim, bem muito pouco tempo, vocês podem achar que é muito estranho, né? Até 10 anos atrás, né? 3, se você não tivesse uns 3 pós, você não chegava lá. É porque a empresa precisava de técnicos para chegar em um determinado objetivo, né? Mas, na verdade, se esse técnico não tiver habilidades comportamentais, não adianta nada. Não adianta nada, né? Eu soube de casos incríveis, posso conversar com vocês aqui horas e horas de pessoas que foram selecionadas e saíram, porque não. Não, eu conto um caso de um amigo meu, ele trabalha na IBM e tinha uma vaga espetacular em São Paulo, surgiu uma vaga espetacular em São Paulo e ele foi participar dessa vaga, né? E ele ficou em segundo lugar e o cara era o cara que realmente ganhou o primeiro lugar. Esse cara entrou mais ou menos em outubro, quando foi em dezembro, em janeiro, esse meu amigo foi chamado para assumir o lugar dele, né? Porque chegaram as festividades de Natal, o rapaz que tinha um brilhante currículo, uma brilhante carreira e uma possível brilhante carreira, bebia demais nas festinhas e ficava mexendo com as esposas dos diretores. Então, é uma coisa assim meio desagradável, né? Eu fico pensando que ética, caráter, a gente está falando aqui de trabalho em equipe, mas a ética, caráter, né, valores, essas coisas todas fazem parte de habilidades comportamentais. Então, você chega na casa de alguém e aí você não sabe o quanto você pode beber e você vai mexer com a mulher do chefe, fazer uma gracinha com a mulher do chefe. Então, realmente, o cara ficou 3 meses na empresa e saiu. Não tinha o que fazer, realmente. E é muito legal isso que você falou de questões assim de ética, de moral, de valores, porque isso tudo, além de você também entrar e estar ali junto, né, amarrado com as habilidades comportamentais, é uma coisa que fala muito com algo que a gente também sempre comenta aqui, né, de que você cada vez mais se analisa, né? Você sabe os seus pontos fortes, seus pontos fracos, o que você precisa melhorar. Então, você tendo essa capacidade, que é uma habilidade comportamental, a gente chama em inglês de awareness, né, de entender o que está se passando e tal, tanto ao seu redor quanto com você mesmo. Então, você de repente pensar e falar, meu, eu tenho essa dificuldade aqui e tal, no caso dessa pessoa que era com bebida, meu, é um momento de você se perceber, se analisar, ter autorresponsabilidade e não fazer algo que vai prejudicar todo mundo, né? E aí o cara acaba às vezes achando que é o legalzão e tal, e aí,
obviamente não toma a melhor decisão e é mandado embora. Então a habilidade comportamental não só ela te ajuda a te colocar para frente, né, a te propagar, mas ela também te ajuda a não cair nesse tipo de problema, nesse tipo de decisão horrível que infelizmente, né, algumas pessoas acabam tomando muito porque não se conhece, não tem noção do que é legal, do que não é legal, e até onde, né, dá para ir, enfim, até onde dá para esticar uma brincadeira com quem, né, e todas essas questões também. E Olha, aí... eu Oi. diria até uma palavra desconfiômetro, né? Sim, Eu nunca ouvi, canto nenhum, a palavra desconfiômetro como habilidade comportamental. Mas eu acho que ela é uma sim, habilidade comportamental. Porque, veja, se você tem uma habilidade com as garotas e você não sabe se conter no momento adequado e com quem, você não tem habilidade. Você não tem habilidade nenhuma, né? sim, Essa sua habilidade com as garotas só serve mesmo para os botequim. Então, você não sabe, é o desconfiômetro de você perceber, né? Sabe, perceber aonde você está, né? Em que lugar você está. Mas é como eu sempre digo, né? As habilidades comportamentais, quando você começa a entendê-las, elas vão se encaixando uma com as outras, e umas fazem parte da outra, e uma não funciona sem a outra. Então, sim, quando você sabe que precisa, você está num lugar que é uma cerimônia, que você precisa ter uma comunicação assertiva, que você precisa ser educado, você precisa ser, no mínimo, cortês, né? Você precisa dar atenção às pessoas. Isso tudo está conectado, né? Então, você tem sim. empatia, saber conversar, uma conversa. Então, não participa, não vai para a festa, né? Porque você não olha, não sou bom de festa, desculpa, não vou para a festa. Pronto, então não vai. Bebo demais, não consigo me conter na bebida. Então, pronto, não vai mesmo. É se conhecer, né? É isso que a gente fala sobre se conhecer. Com certeza, concordo plenamente. E aí, às vezes, a pessoa fala assim: não, mas espera lá, equipe profissional de League of Legends, e que tem a ver se conhecer, né? E jogo profissional, equipe profissional de League of Legends só se preocupa com habilidade mecânica, eu ser bom. Se eu sou challenger, se eu sou desafiante lá, top 10, top 15, top 20, eu já sou um profissional, já era. Né? A equipe está buscando isso, a equipe não está buscando o cara que é trabalhador em equipe, que tem um planejamento legal. Tá, pode ser uma das coisas que você está pensando. Segunda coisa, a pessoa fala, não, para ser pro player, só mecânica absurda, beleza. Ah, porque para dominar a vida profissional, para eu ser um ótimo profissional, ter controle sobre a minha vida profissional, eu só preciso de habilidade técnica e já era. E, de novo, vale a pena bater na tecla que não é só isso. Se fosse assim, todos os jogadores do top 100, sei lá, da solo kill ou de qualquer jogador, qualquer top ranking que queira entrar num time, seriam os melhores jogadores do Brasil e já era. Né? Todo mundo seria muito bom, todo mundo seria extremamente diferenciado. Agora, quando você chega e é muito bom, tão bom quanto os outros que estão junto de você, o que vai te manter muito bom, o que vai te manter na alta performance, o que vai fazer com que você se diferencie, é a habilidade comportamental. De novo, já tivemos muito caso aqui no Brasil, inclusive, de jogadores que ficavam um ano e meio num time, 6 meses às vezes, e saíam. Aí você não sabia muito porque, pô, mas o cara jogou bem, ou jogou mediano, fulano lá tem futuro, mas não entra no time, nunca vi ele num time, por que será? Porque não tem habilidade comportamental, não é que o cara é ruim. É que o cara às vezes não consegue trabalhar em equipe, não consegue se planejar, não consegue aderir a uma rotina, né? Não consegue comunicar bem, não consegue passar Vamos feedback. Às vezes é colocar uma uma pessoa que coisa racha tola aqui, elenco. né? Fica todo mundo esperando por ele sempre chega atrasado, ele sempre chega Também, atrasado e chega com um bafo de álcool, né? Quer dizer que o pai passou a noite todinha bebendo e todo mundo que chega cedo tem que ficar esperando por ele, né? Nós nunca abordamos esse lado, mas essa é uma grande verdade, né? Porque, sim, peraí, eu tenho que assumir responsabilidade, que você falou aí, né? Se eu faço parte de uma equipe,
Ah, eu tenho a minha vida particular. Não, eu estou na minha vida particular. Gente, eu estou aqui no meu bar agora, não estou na minha hora de trabalho, mas você tem uma responsabilidade amanhã no horário de se encontrar com o pessoal. Então, você tem que saber o limite de quantas cervejas você vai poder tomar, ou quantas tequilas, né, você vai poder tomar, para amanhã você aparecer, né, não causar um mal-estar, porque realmente o bafo de cana, realmente já para quem não está acostumado no dia a dia, já incomoda, então atrasa todo mundo, incomoda, o cara esqueceu, o cara fica mais lento, né? Então, é o que você está dizendo mesmo, Donel. O cara tem que ter, o cara tem que somar coisinhas para poder participar de uma equipe, para ele Sim. estar envolvido nesse processo. Sim, de novo, tanto numa equipe profissional de League of Legends quanto no mercado de trabalho. Se você, por exemplo, não. Eu sou muito bom, mas eu só sou bom quando eu estou focado. Aí você não consegue focar, numa final você não consegue focar, num playoff você não consegue focar, num dia de entrega de trabalho, de apresentação no seu trabalho, você não consegue focar. Aí é complicado. Então, como que você consegue focar mais? Foco, resiliência, essa coisa toda de você entender e separar esse espaço no seu dia para poder trabalhar, tudo isso é habilidade comportamental. É sobre isso que a gente comenta aqui. E outra, né? Não adianta você treinar muito sem planejamento. Você vai insistir nos mesmos erros. Eu vejo muita gente falando: eu sou ouro, eu quero ser jogador profissional, mas eu sou ouro, eu sou platina. E aí eu jogo 12 horas por dia e eu ainda sou ouro e ainda sou platina. Isso significa que você está insistindo no mesmo erro. Porque 12 horas por dia de treinamento de habilidade técnica só não vai te fazer chegar nos elos mais altos. Você pega um cara que é diamante 1, um cara que é mestre, vamos falar do mestre. O mestre já é um ótimo jogador. Por que ele não é grão-mestre? Por que ele não é desafiante? Ué, porque ele não tem habilidade comportamental tão bem desenvolvida. Não é a parte física, não é a parte mecânica, não é a parte técnica, é a parte comportamental, é a soft skill que a gente fala que está faltando para complementar. E aí você pode se perguntar: nossa, Nelo, mas você falou que quando a gente joga League of Legends, a gente já pratica isso. Então, o cara que joga todo dia por muito tempo, por que ele não está praticando? E eis a questão: ele está praticando, mas ele só não se ligou que está praticando. E é aí que vira a chavinha. Aí que a coisa começa a mudar de figura. Porque só jogar buscando farmar melhor, beleza, é importante, tem que fazer. Mas só isso não vai adiantar de 100%. Agora, quando você começa a jogar prestando atenção na liderança que você está tendo, ou da maneira que você está sendo liderado, no planejamento que você está fazendo, no trabalho em equipe que você está fazendo, na comunicação com o pessoal do seu time, que seja por pings, não tem problema, em todas as tomadas de decisão, na sinergia do seu time, em tudo isso, em como está você, o seu corpo, se você está ansioso, se você está bravo, se você está bem, está tranquilo, está pensando nas decisões e tal, aí você começa a deslanchar no elo, começa a deslanchar, chegar na parte competitiva e, claro, chegar muito melhor no mercado de trabalho, porque lá você também vai ter que fazer isso. Eu, numa transmissão, não estou prestando atenção só no jogo, eu estou prestando atenção em um monte de coisa e tem gente falando comigo ainda. Que meu diretor, minha diretora fica falando comigo. Então, se eu não estiver extremamente focado, se eu não souber exatamente o momento de cada um para que o trabalho em equipe flua bem, eu não consigo entregar uma transmissão profissional. Então, se eu não tiver habilidade comportamental, além da habilidade técnica de conhecer o jogo, de falar decentemente, né, de falar sem gaguejar, esse tipo de coisa, eu não consigo ser um bom profissional. E hoje, já há 8 anos no mercado de casting profissional, claro, a gente tem sempre que evoluir, mas estou me mantendo bem. Então, significa que minhas habilidades comportamentais estão legais, estão em dia, né? E aquela coisa também, dessa que a gente falou, que acho que até complementa muito. Quando você está no mercado de trabalho, você também tem que se analisar, né? A gente falou disso um pouco mais cedo. Aqui, eu não sei, acho que meu chefe não tem muita confiança em mim, aqui eu não estou conseguindo fazer esse serviço tão rápido, ali eu não estou conseguindo conversar com um fulano de tal que trabalha em outra área, que não tá batendo papo, não tá batendo santo. Você precisa se analisar, e essa autoanálise dos pontos fortes e pontos fracos também é uma habilidade comportamental, né? Ela é fantástica, né? Mas ela também, ela funciona muito bem, Dona, o que já conversamos aqui também, ela funciona muito bem através de feedback, né? Você não está muito legal e você acha que não está indo bem com o seu chefe, vai lá e pergunta. Sim. Vai lá e pergunta para ele o que está acontecendo. Olha, eu estou me sentindo... Seja sincero. Olha, a coisa mais importante
a coisa mais importante em qualquer coisa que você vai fazer, seja sincero, né? As pessoas vão escutar se você for sincero, né? Então, seja humilde e pergunte o que está acontecendo. E aí a pessoa vai te dar o feedback. O que está acontecendo? Chega para o seu amigo. Olha, não está dando certo aqui com a gente. O que houve? Você pode me dizer? Então, por vezes, nós não conseguimos enxergar algumas coisas, né? Mas é muito fácil, é muito fácil. Não é só o meu chefe que vai dizer quem sou eu, né? Mas você pergunta para um, dois, três pessoas que você confia, né? Você acha mesmo? O chefe disse que é isso. Não, aquele cara é um chato, aquele cara é um bundão, aquele cara não serve para porra nenhuma. Se o cara está dizendo, aquele cara ali vai rodar já ali porque ele não entende de nada. Tudo bem, pode ser também que seja assim, né? Mas feedback é importante, né? Feedback é importante, você fazer uma avaliação, uma autoavaliação é importante, mas você não consegue sozinho se analisar, né? Você precisa de uma outra pessoa, de outras pessoas que você conheça e que você confie que vai lhe dar um feedback legal. Olha, aqui você tá pisando na bola aqui, né? O chefe gosta que todo dia que você chegue e dê bom dia. Você chega e só joga a mochila no canto e desaba em cima de uma poltrona, né? Bom, é o jeito do cara. O cara gosta de um bom dia, então dá um bom dia para ele, cara, né? É por aí. Sim. E essa questão de você perceber o ambiente, também é uma habilidade comportamental. Inclusive, a gente fala muito, né, sobre a importância do feedback, tanto de saber dar o feedback, quanto de saber receber o feedback, né? Eu acho legal que essa é uma habilidade, inclusive, que a gente da minha profissão, né, de caster, desenvolve, tem que aprender a desenvolver muito, porque a gente recebe 3 tipos de feedback: de outros casters, dos nossos chefes e do público. O feedback dos nossos chefes é extremamente importante, possivelmente aí vai o mais importante, porque é aquele feedback das pessoas que contrataram a gente, né? Então é aquele feedback se tá legal para o produto que a pessoa tá querendo, se é o que a pessoa esperou da gente na frente da câmera, estamos falando coisas legais ou não, e assim vai, né? Então é um feedback que é essencial. O segundo feedback, que é esse que eu falei dos outros casters, ele é um feedback também muito legal que você tem que levar em consideração. Então, são pessoas que igualmente são profissionais, que estão falando, ó, aqui talvez você possa melhorar ali, fazer um negócio diferente, ou aqui tá muito legal e tal. Não é todo mundo que vai se abrir com você, mas normalmente você tem ali um colega ou outro de trabalho que vai conseguir falar sobre isso com você, e você pode pedir, né? Igual você falou, Dessa, é só você chegar na pessoa às vezes, né, falar, o que você acha do meu trabalho, desse momento aqui e tal? Enfim, a pessoa possivelmente vai falar. Olha, dando um parênteses no que você está falando aí, e por favor, você depois completa. Claro. Eu sabendo que esse feedback, o feedback é tão importante para o ser humano, é tão importante como que eu, como chefe, a minha vida toda, depois que percebi e descobri isso, sempre, para todas as pessoas que trabalham comigo, sempre. É 1 segundo, são 5 segundos, 5 minutos, 1 minuto. E vem cá, como é que estão as coisas? E aquele negócio ali está melhor? Sabe? Sim. Você está indo bem. Você está indo bem com isso aqui. Olha, faz uma coisa, dá uma melhorada naquele trabalho ali. Tá legal demais, mas você precisa dar uma arredondadazinha, tá? Então, esse cuidado com o ser humano, que é um feedback, né? Esse cuidado é um cuidado com o ser humano que você está tendo. Então, os chefes não fazem isso, né? Normalmente o líder não faz isso, porque o líder não aprendeu essas coisas, né? É incrível como o mundo é maluco, a gente vê aí tanto chefe que não devia estar nunca naquela posição, né? Mas, amigo, desculpa, eu interrompi você aí, você estava falando no feedback aí. Não, mas é isso mesmo, né? É legal que os chefes que realmente são mais desenvolvidos na habilidade comportamental, seja um coach, seja um líder de time, seja um chefe no mercado de trabalho, qualquer coisa, essa pessoa sabe lidar, né? E eu só ia complementar que o terceiro feedback que a gente precisa lidar é o feedback do público. E esse é complicado porque às vezes ele não é um feedback genuíno, né? Muitas vezes ele é só uma coisa para te atacar, para
deixa mal, o cara não gosta, às vezes, do seu trabalho, do jeito que você trabalha. Isso não quer dizer que seu trabalho é ruim, mas só quer dizer que a pessoa não gosta. Então, a gente, desde muito Ou ele tá novo de na mau humor, profissão, ou ele tá de mau humor. sabe, qualquer coisa que aconteceu. Então, assim, a gente desde muito cedo na profissão aprende a separar os feedbacks e a realmente pesar os feedbacks que importam e tal. Então, é uma habilidade que a gente tem, é uma habilidade comportamental que a gente tem bastante desenvolvida, né? E que é essencial para que você se sinta bem com o seu trabalho, mas também possa ir arredondando e melhorando. E, de novo, se mantenha na alta performance, que é aquilo que a gente falou das habilidades comportamentais. Elas fazem com que uma pessoa que é caster, que fala bem, que tem dicção, conhecimento do jogo, consiga se manter nessa alta performance sempre. Eu não posso chegar hoje como caster da Riot Games, que é uma das maiores, se não a maior empresa do mundo de esportes, e falar, olha, então, hoje eu não tô... hoje eu não vou entregar 100% do meu trabalho, vocês me contrataram para trabalhar dessa maneira, e hoje eu não vou fazer. Hoje eu vou falar só coisa aleatória. Eu não tenho como fazer isso, não existe isso. Sabe, eu tenho esse compromisso, eu preciso me manter na alta performance. Muita gente pensa que o casting, a coisa de fazer narração, comentário, é só você falar o que você sabe do jogo ali em frente da câmera e já era. E na realidade não é. Tem tantas coisas que a gente se preocupa para poder entregar o máximo, a nata, o melhor de tudo na hora do jogo. E a gente só consegue se manter nessa profissão bem, que é uma profissão que também tem a ver com competitividade e com performance, por conta das habilidades comportamentais. Se não fossem elas, realmente, até impactar nas habilidades técnicas, eu acho que impactaria, porque aí poderia, sei lá, eu não planejei legal minha semana de transmissão, aí eu vou lá um dia, meto louco, no outro dia eu tô rouco. Como é que eu trabalho rouco? Eu costumo brincar, né, que se eu ficar rouco, eu sou demitido. Como é que eu vou trabalhar sem voz? Trabalho com voz, eu não posso ficar rouco. Faz o quê? 3, 4 anos que eu não fico rouco. Porque eu não posso. Então existe um cuidado para isso, né? Agora, se eu deixo de me planejar, enfim, de ter essa noção, até na habilidade técnica de ter uma voz profissional, eu acabo sendo impactado, né? Então é realmente uma coisa muito legal da gente sempre falar a respeito disso. E aí, para ir se caminhando já para o finalzinho desse primeiro podcast, oportunidades e desafios, acho legal que algumas coisas o pessoal já pode ir fazendo, né, dessa para poder melhorar. Por exemplo, você pode pesquisar sobre as habilidades mais valorizadas no cenário competitivo. Aí você fala, pô, Tonelo, mas eu não sei onde que eu vou pesquisar isso, cara. Bom, olha lá os posts de quem tá free agent, manda uma mensagem para os técnicos, talvez. Muitos técnicos recebem DM, né, recebem a mensagem direta aberta, então pergunta sobre isso. Fala, eu ouvi um negócio de habilidade comportamental aí, um negócio de planejamento, de resiliência. É verdade que você dá importância para isso aí, cara? O cara vai te falar se ele realmente dá importância ou não, né? Isso é uma coisa muito legal. Então já pesquisa isso, mas a gente pode adiantar para vocês que a liderança, habilidade de planejamento, enfim, são várias e várias habilidades que você já pode ir se preocupando, né? E já começar a pensar em desenvolver enquanto joga o League of Legends. Por exemplo, também, né? Você vai ver que algumas dessas habilidades que a gente falou vão aparecer e você já vai ficar naquela de, trabalho em equipe, pô, mas assim, a tomada de decisão, minha tomada de decisão é ruim, toda hora que os caras chamam Baron, eu vou no Baron parecendo um Thanos, então eu não quero, não. Então você precisa já ir entendendo quais as habilidades mais importantes para poder fazer isso. E pode você mesmo pensar, né, também, como que você pode afiar essas habilidades, passando por experiências, jogando e prestando atenção no que você está fazendo, né? Isso também é uma habilidade, é uma maneira de você desenvolver dentro do League of Legends, levar para sua escola, para sua faculdade, para sua empresa júnior, para sua atlética, para qualquer lugar, para o seu trabalho, para o seu estágio, sabe? Para qualquer lugar. E mais importante, busque treiná-las com consciência todos os dias, tá? Porque quando você for jogar solo kill, quando você estiver jogando com um time, tentando, né, um in-house, se você estiver jogando in-house, quando você estiver desenvolvendo um trabalho na faculdade ou até mesmo no estágio no trabalho, é uma habilidade, né, Décio? É todos os dias trabalhando que você vai melhorar. Não adianta você falar, opa, já sei o que é liderança. Pá, sou um melhor líder do mundo. Não, não é um passe de mágica. Você precisa todos os dias treinar um pouquinho. Como você está dizendo, Tonelo, a primeira coisa que eu queria fazer um comentário aqui, antes de nós estarmos indo para o encerramento, claro. Que
Quando um jogador pegar essa analogia, quando você pega e vai jogar, você está se divertindo ali com seus amigos. É uma diversão. Quando você passa para o plano profissional, você vai deixar de ser um jogador amador para ser um jogador profissional. É que nem quando você vai sair da sua faculdade e entrar no mercado de trabalho. Ali é profissional, gente. Aí acabou a brincadeira, não é mais só diversão. Mas veja que do mesmo jeito que é o trabalho, quando você faz o que gosta, é diversão. Então, quando você está lá jogando profissionalmente, você vai estar se divertindo. É uma diversão. É uma diversão. E se você quiser uma diversão profissional, sendo visto como um profissional de alta performance, você precisa estudar um pouquinho sobre as habilidades comportamentais. E olha, uma vai chamando a outra. Não, é muita coisa. Não é muita coisa. Calma, você já está fazendo elas. Você já está trabalhando em equipe. Você já escuta bem os seus amigos. Você já entende o que está acontecendo, né? Você tem flexibilidade, você tem uma boa tomada de decisão. Você só precisa saber o nome dessas coisas que você está fazendo para que você vá vendo novamente o seu jogo, analisando o seu jogo para trás e vendo que você está melhorando. Olha, é aqui, é na tomada de decisão que eu estou errando. Sim. Olha, é aqui, é na hora que eu vou me comunicar que eu me comunico errado. Olha, é aqui. Eu não tenho muita humildade para conversar com a equipe, né? Então, gente, é por aí. Talvez, olha, essa coisa é muito nova que está chegando no mercado, né? Eu vejo muitos técnicos dando entrevista falando dessas coisas. Essas coisas, eles não sabem que são as soft skills, né? Elas são reunidas todas dentro de um conteúdo, é o conteúdo, né? Que faz parte desse arcabouço de conhecimento que você desenvolve realmente as suas habilidades comportamentais. E isso te ajuda, com toda certeza, em tudo na vida, na sua vida profissional, né? No seu jogo, para você se tornar um jogador profissional, né? Com toda certeza, né? E um profissional. Então, quer ser um jogador profissional? Cara, começa a pensar de parar de passar tanto tempo na habilidade técnica, na sua habilidade mecânica, dar um pouco mais de tempo em estudar como é que estão sendo as suas outras habilidades. Vai com calma, vai uma por uma, pega planejamento, pega trabalho em equipe, pega comunicação em alta performance, pega objetividade, né? Trabalhar flexibilidade, vai atrás, vai pegando uma de cada vez, e aí você com certeza vai se tornar aos poucos, porque elas vão somando a você sem você perceber. Você vai se modulando de uma maneira que você não vai perceber. Mas elas estão ficando ali com você. Elas estão ficando com você. Se você tiver determinação, né? Também. Tudo na vida é isso. Você precisa ter não só a resiliência de levantar, né? Se levantar depois de uma queda e cair para frente, mas você só se levanta porque você tem determinação. Você tem determinação de que vai chegar lá. Eu vou ganhar esse jogo. Então eu pego e me levanto. Tá doendo? Tá. Mas eu vou ganhar esse jogo. Bom, agora só
fazendo de novo, né, esse encerramento, que agora a mensagem final, eu ia falar para você, Deus, falar assim, deixa uma mensagem final, mas aí você já deixou aulas finais, então nem precisa mais, assim, mas deixa um tchau aí também pro pessoal, que depois do meu tchau tá tudo certo. Não, olha, o meu tchau aqui, um tchau assim, bem positivo, que a galera não fique pensando que a gente está ensinando. Eu já fui jovem também e não entendia de algumas coisas e ficava assim, meu Deus, mais isso, tá? Querem me ensinar mais isso? Não, por favor, chega. Não, eu já jogo bem e pronto, eu vou ser profissional porque eu jogo bem. Calma, calma, tudo na vida precisa de um detalhe, sabe? As coisas estão nos detalhes, então você precisa mirar nos detalhes. As pessoas que estão no ápice, na alta performance, os melhores jogadores, estamos falando aqui de jogadores, os melhores jogadores, é no detalhe, no vai atrás, é o detalhe. Cara, não é só a parte técnica, é o detalhe, né? Então eu deixaria aqui uma mensagem de que não é muito complicado o que nós estamos passando para vocês, não. Vocês já fazem todo dia, né? Sim. É só ter um pouquinho mais de atenção, a isso. Okay? É isso, e com certeza. Toda sorte do mundo aí para você, né? Que nem só sorte, né? Nem só sorte garante vitória, mas muito trabalho também, Sim. né? Com certeza, é isso. E lembrando, aqui, qualquer dúvida, qualquer coisa, a gente da GG Educate está aqui também, então pode contar com a Ainda gente. tem isso, né? Pode colocar aí sua dúvida, a gente vai trocando essa ideia, seja no Insta, no Face, no YouTube, não tem problema. Coloca aí, vamos trocando sempre essa ideia, porque a gente está aqui com especialistas no assunto, né? A nossa equipe é formada por especialistas no assunto de diversas áreas, de diversas frentes, no caso, que vão com certeza te auxiliar bastante, e o nosso papel é exatamente esse, está aqui para fazer a coisa acontecer e te ajudar tanto a conseguir mais vitórias dentro do League of Legends, quanto a dominar a sua vida profissional, beleza? Então, é isso, de novo, toda semana, ou quase todo dia, mano, sempre tem conteúdo da GG Educate em todas as plataformas, então é só procurar GG Educate, né, ou GG Educate em inglês, enfim, que você vai achar a gente com certeza. E é só dar um salve lá que vamos estar a seu dispor aí, trocando essa ideia para, enfim, melhorar todas as habilidades comportamentais e deixar você cada vez mais habilidoso, beleza? Então, um grande abraço, muito obrigado e tchau.